Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder aqui estar com vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 114, chamada Embainha Tua Espada. Uma passagem, né, muito conhecida da maioria das pessoas, né, dita pelo próprio Mestre Jesus a Pedro, né, onde ele pede para Pedro embainha a tua espada, que está em João capítulo 18, versículo 11. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da lição por completo, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: a guerra sempre foi o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta de todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surge um morticínio e um arrasamento que compelem um povo à crueldade e à barbárie, através dos quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os nossos semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados pelo nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor, no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos a palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos sabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com que nos cercam, lutando com as sombras que nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Essa lição é uma lição que nos vem fazer a reflexão, vem nos ajudar a refletir sobre as batalhas e as guerras que nós temos, não só em sociedade, como em nós, pensando em seres individuais que nós somos. Muitas vezes nós estamos em guerra, em batalha, em briga, em discussão com algo ou com alguém, e às vezes a gente não se dá conta disso. E isso nos faz bem? Há vantagem sobre isso? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a lição ela começa falando, abrangendo um pouco mais nesse âmbito, mais nós como uma sociedade, falando em nós como uma nação, nós como um país, nós como um grupo de pessoas. Emmanuel começa a lição falando: a guerra sempre foi o terror das nações. Furacão de consciência abre a porta de todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surge um morticínio e arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Então percebam que é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, a gente não tem ideia disso. Mas do mesmo jeito que pensando em nós, individualmente falando, como indivíduos, nós temos a reencarnação como oportunidade de reajuste, de reequilíbrio, de aprendizado em relação a coisas erradas que nós fizemos, de prejuízos que nós causamos ao próximo, de leis que nós transgredimos perante as leis de Deus. Do mesmo jeito que nós temos a oportunidade na encarnação de reajuste em relação a essas coisas, nós, como uma sociedade, também. Nós, como sociedade, também temos, no momento oportuno, vamos ter a oportunidade de reajuste, de aprendizado em relação a erros que nós cometemos no passado, quando em sociedade.
E às vezes a gente não para pensar nisso, mas isso acontece. Infelizmente, ainda a gente se vê lidando com isso, né? O Fonte Viva, por exemplo, esse livro que a gente está estudando, que a gente está lendo, ele foi escrito em 1957, em alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. E olha quantas guerras ainda aconteceram depois disso. Então, olha como essa lição e como esse livro ele acaba sendo ainda atual, e às vezes por esse lado, infelizmente é uma lição que nos reflete, que nos faz refletir sobre essas guerras que nós causamos e que só causam prejuízo a todos e ninguém sai ganhando. Porque, como mesmo a lição que está nos falando, do mesmo jeito que, por exemplo, nós, como nação, causamos o prejuízo a outra pessoa, vamos ter que responder isso perante as leis de Deus, vamos ter que nos acertar aquele país, aquela sociedade que foi prejudicada, que levou anos, né, para construir ou para se desenvolver, vai ter que começar de novo. Como mesmo Emmanuel fala aqui no segundo parágrafo, muito interessante, que ele fala assim: furacão da inconsciência abre a porta para todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue aos preços dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Então, quer dizer, o que levou séculos, gerações, reencarnações para uma sociedade se desenvolver, muitas vezes tudo isso pode em dia ser destruído. Então, do mesmo jeito, então percebo que ninguém sai ganhando com essa história. Então, do mesmo jeito que nós, como indivíduo, temos que fazer o nosso acerto perante as leis de Deus, nós, como sociedade, também. Então, muitas vezes a gente vê coisas acontecendo em países, ou em grupos sociais, ou em regiões, a gente se pergunta, nossa, por que está acontecendo aquilo ali, né? Nossa, mas por que só ali que está acontecendo isso? Muitas vezes nada mais são do que resgates que aquela região, que aquela sociedade, que aquele grupo de pessoas precisam passar devido a erros que essas pessoas em sociedade cometeram em relação a outras pessoas, a outros países e a outras sociedades. Então percebam que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. O que a gente deve trabalhar é para que isso aconteça cada vez menos, porque, como nós estamos falando, ninguém sai ganhando. A pessoa que teve lá o seu lar destruído, o seu país destruído, como aquela pessoa, aquela região, aquela sociedade que causou aquela destruição. Todos vão ter que responder por isso. Então, cabe a nós refletirmos sobre isso, principalmente as pessoas que hoje ocupam essas posições sociais um pouco em nível um pouco mais elevado, não se deixarem levar apenas pelo egoísmo delas, porque elas também estão levando outras pessoas junto a elas, e todos vão ter que responder isso perante as leis de Deus. Então, que a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, Emmanuel entra na lição numa parte que ele fala mais um pouco de nós como indivíduos, a gente no nosso ali quadradinho do nosso dia a dia, né? Aí Emmanuel continua a lição falando: ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os nossos semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora de tempestade e sentimentos, nos devora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados pelo nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos faz tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto, que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Então, como a gente está conversando, o que acontece muitas vezes é que a gente também não se dá conta, é que muitas vezes a gente está em guerra, em batalha, em briga, em discussão com algo ou com alguém, sem perceber. E do mesmo jeito que em sociedade ninguém ganha com isso, nós, como indivíduo, também não. Muitas vezes a gente está lá prontos para guerrear por qualquer coisa. A gente está ali pronto, é só tocar a trombeta, a gente ouvir uma trombeta tocando, a gente está pronto, a gente veste lá o casaco verde e está pronto para sair brigando com todo mundo. E a gente viu isso e não foi muito, não faz muito tempo não, até recente mesmo. Muitas vezes a gente, pessoas que estão numa posição social um pouco mais elevada, que exercem uma influência sobre as pessoas, acabam influenciando essas pessoas a comparem brigas, as suas brigas e brigas de outras pessoas, justamente porque essas pessoas ainda, elas estão dentro delas, existe na alma delas aquela coisa da briga, aquela coisa da disputa, da guerra. Por séculos nós passamos por isso. E realmente é uma coisa que é difícil a gente, digamos assim,
transformar isso de um dia para o outro. Conforme a gente vai reencarnando, a gente vai tirando esse sentimento de nós. Mas dentro de nós, em muitas pessoas, isso ainda existe, existe uma coisa assim vívida, uma coisa assim forte. É só chamar a pessoa está pronta para brigar com qualquer coisa. Você chama para ajudar, a pessoa não vai, mas chama para brigar, para discutir, a pessoa está lá pronta para fazer. E muitas pessoas são, infelizmente, digamos assim, se sujeitam, ainda estão prontas para isso. Só que, na verdade, essa é uma briga que não causa e não vai levar vantagem, não vai dar vantagem a ninguém, só causa prejuízo a todos. E é uma coisa que a gente precisa refletir. Quando Jesus falou naquela passagem sobre dar a outra face, o que Jesus ali ele estava falando? Muitas vezes até as pessoas confundem ali e acham que, como Jesus falou em dar outra face, a gente não tem que se defender. Não, muito pelo contrário. O que Jesus disse? Que, se, em outras palavras, ele disse assim: se você tiver que ser o causador da violência, o causador da briga, o causador da discussão, ou sofrer, né, ou ser a vítima desse sofrimento, dessa violência, dessa agressão, prefira ser essa vítima. Porque se você for o causador, você vai ter que responder por isso. Como mesmo Emmanuel fala aqui, quando ele fala que a gente vai ter que, depois, quando ele fala aqui no sétimo parágrafo, quando ele fala, depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas dos avios no barco do destino em breves momentos de insânia. Porque muitas vezes a gente está ali pronto para brigar, pronto para discutir. E aí a gente vai lá e muitas vezes a gente está, digamos assim, nesse estado e a gente realmente está fazendo. A gente está brigando com uma pessoa, a gente está brigando com algo, a gente está discutindo com alguma coisa. Às vezes a gente se deixa levar pela violência e isso é uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. A violência nunca é resposta para nada. Toda vez que a gente se deixa levar pela violência, e seja violência qualquer tipo que seja física, seja verbal, que às vezes uma palavra machuca muito mais do que um tapa, às vezes que você dá na pessoa. Às vezes uma palavra que você diz machuca tanta pessoa que é como se aquela pessoa ela sofresse uma facada no coração e você fosse lá com a faca e torcesse dentro dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala em relação ao próximo. E às vezes a gente não discute com a pessoa, a gente não briga com a pessoa, mas a gente está o quê? Mentalmente brigando com a pessoa. A gente está lá mentalmente transferindo ou querendo ou fazendo com que a nossa razão prevaleça em relação à razão da outra pessoa. Então, estamos sempre, se a gente não parar para pensar, a gente está sempre em momentos assim, a gente está sempre duelando com as pessoas, não é como aquele duelo antigo que a gente vê, que até tem capítulos no Evangelho falando sobre isso, não é mais aquele, mas é um outro tipo de duelo. Muitas vezes é o duelo, se não é o violento, né, o físico, é o verbal, e se não é o verbal, ele é o do pensamento. E ele é tão prejudicial quanto os outros. Por quê? Porque o do pensamento, eu estou lá brigando com a pessoa, eu estou emitindo um pensamento para a pessoa, é um pensamento não muito bom. Aí o que vai acontecer? Esse pensamento vai voltar para mim. E também não vai voltar. E também não é uma coisa muito boa. E o que vai acontecer? Aos poucos eu vou me desequilibrar, e não só me desequilibrar, eu vou começar a manifestar coisas ruins no meu corpo físico. De repente eu vou começar a ter lá dor de cabeça, dor de estômago, dor nas pernas, dor ali, dor aqui, e do que é? Nada mais é do que essa briga, do que essa discussão que eu estou tendo com outra pessoa. E essa briga, essa discussão acontece por quê? Na maioria das vezes porque eu quero impor a minha verdade, a minha razão, o meu jeito, aquilo que eu penso em relação a outra pessoa. Mas aí vale a reflexão. Quem diz que a nossa verdade realmente é a verdade absoluta? Quem disse que nós estamos com a razão absoluta sobre tudo? Quem diz que o nosso jeito é o jeito certo? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Como a gente sempre fala aqui nas lições, muitas vezes, e isso é muito importante, por quê? Porque nos ajuda a compreender melhor a outra pessoa. Nós falamos, às vezes se apresenta uma mesma situação para pessoas diferentes. A mesma situação vai fazer com que as pessoas tenham comportamentos e visões diferentes daquela mesma situação. Por quê? Porque são pessoas que tiveram vivências, experiências e fizeram trabalhos diferentes das outras pessoas. Então não tem como a gente impor a nossa verdade, o nosso jeito, aquilo que a gente acha em relação a outra pessoa, porque a outra pessoa ela tem a vivência, tem o trabalho e teve a experiência dela. São coisas diferentes, então não tem como a gente impor isso a elas.
E muitas vezes as nossas brigas, as nossas discussões, as nossas guerras acontecem justamente por isso, porque a gente quer impor a nossa verdade em relação ao outro. Mas o outro é o outro tem um momento dele, ele tem a percepção dele, e a gente tem que, no mínimo, respeitar isso, do mesmo jeito que eu quero que a minha seja respeitada. E muitas das vezes a gente está duelando, a gente está guerreando lá porque a gente quer impor isso. Uma frase que a gente escuta muito nas casas espíritas é: você quer ter razão ou você quer ter paz? Porque muitas vezes a gente quer o quê? Ter razão. Só que aí a gente fica realmente, a gente fica com a razão. Só que aí a gente perde o nosso equilíbrio, a gente se desequilibra, perde o amigo, perde a pessoa à nossa volta, só causa mal a nós, trazendo prejuízos ao nosso campo estrutural espiritual, ao nosso corpo físico, e aí a gente fica com a razão. Mas adiantou? Valeu a briga por causa disso? Então é nisso que a gente precisa prestar atenção. Muitas vezes a gente está duelando, brigando com o nosso vizinho, com um ente querido da nossa família, um colega do trabalho, um amigo da faculdade, por algo que, no final, não vai valer a pena. Não é a nossa verdadeira briga. E isso que a gente precisa prestar atenção, e é isso que Emmanuel agora não vai nos ajudar a entender. Qual é a nossa verdadeira briga? Qual é a nossa verdadeira batalha? Emmanuel continua a lição, já caminhando para o final, quando ele fala assim: em nosso aprendizado cristão, lembrando-nos sempre da palavra do Senhor, embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com o que nos cercam, lutando com as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarelhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa verdadeira guerra, a nossa verdadeira batalha, a nossa luta não é com o próximo, é conosco mesmo. São com as nossas más paixões, são com os nossos defeitos que habitam em nós. É aí que a gente deve impor a nossa energia, a nossa força. Não com o outro. O outro vai ter um momento dele. O outro tem a razão, tem um momento, tem a, 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 a intuição, tem a ideia que pertence a ele. Nós temos a nossa. Então, o que deve nos nortear, a nossa luta, a nossa batalha é conosco mesmo. São quando nós reconhecemos essas nossas paixões, esses nossos defeitos, aquilo que ainda faz parte de errado em nós, e aos poucos a gente começa a transformar isso em virtudes, para que isso vai nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores, que a gente faça a evolução da qual a gente precisa fazer. Então, quando a gente reconhece que a gente ainda é avarento, que a gente ainda é egoísta, que a gente ainda é ganancioso, que a gente ainda tem um vício que nos prejudica, é aí que deve impor a nossa energia, que deve morar a nossa força, impor a nossa força, a nossa energia, para a gente lutar contra isso, para a gente vencer essas nossas más tendências. Essa é a nossa verdadeira batalha, porque é aí que a gente vai sair ganhando. Quanto menos avarento, quanto menos egoísta, quanto menos ganancioso é você, vai ser melhor para mim. Quando eu começar a transformar isso em paciência, em benevolência, em caridade, em coragem, em fé, é isso que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. É isso que eu tenho que ter em mente. Essa é a minha verdadeira batalha. É para isso que eu estou aqui, é nisso que eu tenho que impor as minhas forças. O próximo vai ter um momento dele e já tem as batalhas dele. Para que eu vou querer impor uma outra batalha ou arrumar uma batalha com ele se eu já tenho essa minha? Então é aí que eu tenho que pôr a minha energia, é aí que eu tenho que pôr a minha força. Uma outra coisa também importante, já caminhando para o final, que a gente não pode esquecer. E isso vale para nós, principalmente para a gente que é espírita. Muitas vezes a gente se abdica de falar não, de dizer alguma coisa a uma outra pessoa, com a desculpa de que a gente está sendo caridoso, que a gente está ajudando a outra pessoa, que é a caridade. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Jesus disse: se de seu falar, sim, sim, não, não. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente precisa se posicionar. Se posicionar é diferente de brigar, se posicionar é diferente de agredir, são coisas totalmente diferentes. Muitas vezes a gente vai ter que se posicionar em relação a uma pessoa ou em relação a uma situação. E tá tudo bem com isso. Não é porque a gente disse não a alguém ou a alguma situação que a gente vai para o inferno. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes é necessário para o nosso bem. Lembremos, a caridade é uma mão de via dupla.
Quando a gente faz algo buscando a caridade na sua verdadeira essência, isso volta para nós. Agora, quando a gente faz apenas e só uma pessoa está ganhando com isso, tem algo errado. Isso não é caridade. A gente está se abdicando da gente. A gente está dando menos valor a nós mesmos. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Aquela parte que Jesus fala, né, mais uma vez, do dar a outra face, não quer dizer que a gente não deva se defender, como muitas vezes as pessoas acreditam. A gente precisa se posicionar. Ali Jesus ele está falando com outras palavras. Você tem uma escolha. Se você responder com violência aquilo que você recebeu, você vai ter que responder por isso também. E isso não vai te fazer bem. Então, se é para responder com violência, prefira receber essa violência, porque aí, digamos que você não está endividado perante as leis de Deus. Apenas aquela pessoa quem causou. A gente tem muito aquela ideia, eu sempre falo isso nos evangelhos, né? Quando a gente era criança, que a gente às vezes brigava com o nosso amiguinho da escola, ou com o filho do vizinho, a gente chegava para nossa mãe no fim do dia e falava assim, mãe, foi ele que começou, né? Nas leis de Deus não tem isso. A gente responde pelo aquilo que a gente faz, não importa quem começou. Então, então é isso que Jesus quis dizer naquela passagem. Agora, conosco, há uma necessidade da gente se posicionar, e muitas vezes a gente vai ter que se posicionar, mas esse posicionamento é com amor, esse posicionamento é com carinho, esse posicionamento é pensando no nosso bem-estar. Muitas vezes a gente vai ter que falar, não, não, muito obrigado, isso eu não quero. Não, olha, eu acho que isso não vai me fazer bem. Esse caminho, desse jeito, eu não faço. Não, não é uma coisa que o meu juízo diz que para eu fazer. Muitas vezes a gente tem que se posicionar, né? Muitas vezes é uma coisa que você não acha certo. Muitas vezes você está sendo mal atendido, maltratado no lugar, você vai ter que se posicionar. Mas isso não é agredir, isso não é brigar, isso não é com violência, é apenas se posicionar. E você vai estar no seu direito, você está na sua posição. E você não está sendo menor do que ninguém por causa disso. Você está apenas se posicionando, seguindo a sua alma, seguindo o seu coração com amor. Um não com amor dói menos do que um não violento. Então, a gente, pensando no nosso bem-estar, muitas vezes a gente tem que se posicionar. Foi isso que Jesus quis dizer. E nós, como espíritos, nós, como cristãos, também temos que nos posicionar muitas vezes. E muitas vezes o posicionamento é falar não, não é sim para tudo. E às vezes a gente confunde isso, achando que a gente, como é cristão, como é espírita, como é bonzinho, a gente tem que falar sim para tudo e para todos. E não é isso, muito pelo contrário. Há momentos que a vida vai nos convidar a nos posicionar, não para prejuízo ou para prejudicar outra pessoa, mas é para evitar o prejuízo a nós mesmos. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito interessante, né? Para a gente estar atento aí durante a semana, fazer uma vivência, né? Se nós ainda estamos com esse espírito de guerra, lutando aí com tudo e com todos aí, sem por qualquer motivo, ou hoje a gente já consegue se equilibrar, se posicionar melhor nessa situação, enxergando realmente qual é a briga que eu devo comprar, pensando na minha melhora, pensando na minha evolução, né, e daquelas que eu devo fugir, que não vão me trazer benefício nenhum. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, cheia de saúde, e que se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá então, que Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.